deserto, aprendei de mim. Quando a tentação for desistente, e aprendei de mim. Quando a traição for tão latente, aprendei de mim. 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 Que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na reflexão de hoje, o Papa Francisco ressalta a importância da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, uma oposição a uma frieza que toma conta de muitos corações, ou uma espiritualidade desencarnada que não se preocupa com hoje, com a história, com o mundo. Que nós possamos buscar, então, nesta devoção, força para a nossa caminhada cristã. Possamos viver intensamente o amor. Façamos, então, a nossa oração. Ó Deus de amor e ternura, que do coração santo de seu amado Filho brotem rios de água viva para curar as feridas que nós mesmos nos infligimos com a ganância e sede de poder, para reforçar a nossa capacidade de amar e servir, para nos impulsionar a fim de aprendermos a caminhar juntos em direção ao mundo justo, solidário e fraterno. Isto até que, com alegria, celebremos unidos o banquete do Reino Celeste. Aí está Cristo ressuscitado, vosso Filho misericordioso, harmonizando todas as nossas diferenças com a luz que brota incessantemente do seu coração aberto. Bendito sejais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A imagem expressiva e simbólica do coração de Cristo não é o único recurso que o Espírito Santo nos dá para encontrar o amor de Cristo, e terá sempre necessidade de ser enriquecida, iluminada e renovada através da meditação, da leitura do Evangelho e do amadurecimento espiritual. Já Pio XII dizia que a Igreja não pretende que no coração de Jesus se deva ver e adorar a chamada imagem formal, quer dizer, a representação perfeita e absoluta do seu amor divino, não sendo possível, como não é, representar adequadamente por qualquer imagem criada a íntima essência desse amor. A devoção ao coração de Cristo é essencial para a nossa vida cristã, uma vez que significa a nossa abertura cheia de fé e de adoração
ao mistério do amor divino e humano do Senhor, até o ponto de podermos voltar a afirmar que o Sagrado Coração é um compêndio do Evangelho. É preciso lembrar que as visões ou manifestações místicas narradas por alguns dos santos que propuseram apaixonadamente a devoção ao coração de Cristo não são algo em que os fiéis sejam obrigados a acreditar, como se fossem a palavra de Deus. São belos estímulos que podem motivar e fazer muito bem, embora ninguém deva se sentir obrigado a segui-los se não achar proveitoso no seu caminho espiritual. Do mesmo modo, é necessário recordar sempre, como afirmou Pio XII, que não se pode dizer que este culto deve a sua origem a revelações privadas. A proposta da comunhão eucarística nas primeiras sextas-feiras de cada mês, por exemplo, era uma mensagem forte, numa época em que muitas pessoas deixavam de comungar por não confiarem no perdão divino, na sua misericórdia, considerando a comunhão como uma espécie de recompensa para os perfeitos. Naquele contexto jansenista, a promoção dessa prática fez muito bem, ajudando-nos a reconhecer na Eucaristia o amor gratuito e próximo do coração de Cristo, que nos chama à união com Ele. Podemos afirmar que hoje também faria muito bem por outra razão, porque no meio do turbilhão do mundo atual e da nossa obsessão pelo tempo livre, do consumo e da distração, dos telefones e das redes sociais, esquecemos-nos de alimentar a nossa vida com a força da Eucaristia. Da mesma forma, ninguém deve se sentir obrigado a fazer 1 hora de adoração às quintas-feiras. Mas como não o recomendar? Quando alguém vive com fervor essa prática, junto de tantos irmãos e irmãs, e encontra na Eucaristia todo o amor do coração de Cristo, adora juntamente com a Igreja o símbolo e como que a marca da caridade divina, caridade que com o coração do Verbo encarnado chegou até a amar o gênero humano. Isso era difícil de compreender para muitos jansenistas que desprezavam tudo que era humano, afetivo, corpóreo, e entendiam, em última análise, que essa devoção nos afasta da mais pura adoração ao Deus Altíssimo. Pio XII chamou falso misticismo a essa atitude elitista de alguns grupos que viam a Deus tão alto, tão separado, tão distante, que consideravam as expressões sensíveis da piedade popular perigosas e necessitadas de controle eclesiástico. Poder-se afirmar que hoje, mais do que o jansenismo, enfrentamos um forte avanço da secularização, que visa um mundo livre de Deus. Acrescenta-se a isso a multiplicação na sociedade de várias formas de religiosidade sem referência a uma relação pessoal com um Deus de amor, que são novas manifestações de uma espiritualidade sem carne. Isso é real. No entanto, devo advertir que no seio da própria Igreja, o nefasto dualismo jansenista renasceu com novos rostos. Ganhou força renovada nas últimas décadas, mas é uma manifestação daquele gnosticismo que já nos primeiros séculos da fé cristã causava dano à espiritualidade e ignorava a verdade da salvação da carne. Por isso, dirijo o meu olhar para o coração de Cristo e convido a renovar esta devoção. Espero que possa ser atrativa também à sensibilidade atual e que nos ajude assim a enfrentar estes velhos novos dualismos, aos quais oferece uma resposta adequada. E o Papa Francisco continua: gostaria de acrescentar que o coração de Cristo nos liberta ao mesmo tempo de outro dualismo, o de comunidades e pastores concentrados apenas em atividades exteriores, em reformas estruturais desprovidas de evangelho, em organizações obsessivas, em projetos mundanos, em reflexões secularizadas, em várias propostas apresentadas como requisitos que por vezes se pretendem impor a todos. O resultado é muitas vezes um cristianismo que esqueceu a ternura da fé, a alegria do serviço,
o fervor da missão pessoa a pessoa, a cativante beleza de Cristo, a gratidão emocionante pela amizade que Ele oferece e pelo sentido último que dá à vida. Em suma, outra forma de transcendentalismo enganador, igualmente desencarnado. Estas doenças tão atuais, das quais, se nos deixamos aprisionar, nem sequer sentimos o desejo de ser curados, levam-me a propor a toda a Igreja um novo aprofundamento sobre o amor de Cristo representado no seu Santo Coração. Aí encontramos todo o Evangelho. Aí está sintetizada a verdade em que acreditamos. Aí está tudo o que adoramos e procuramos na fé. Aí está o que mais precisamos. E o Papa então conclui: perante o coração de Cristo é possível voltar à síntese encarnada do Evangelho e viver o que propus há pouco, recordando a amada Santa Teresa do Menino Jesus. A atitude mais adequada é depositar a confiança do coração fora de nós mesmos, ou seja, na infinita misericórdia de um Deus que ama sem limites e que deu tudo na cruz de Jesus. Ele viveu-a intensamente, porque descobriu no coração de Cristo que Deus é amor. A mim deu-me a sua misericórdia infinita, e é através dela que contemplo e adoro as demais perfeições divinas. É por isso que a oração mais popular, dirigida como um dardo ao coração de Cristo, diz simplesmente: eu confio em vós. Não são necessárias mais palavras. Eu confio em vós. Aprofundamento e atualidade. Senhor, iluminai-nos com o coração de Cristo, onde brota o seu amor por nós. E através de seu amor, mantenhamos viva nossa convicção cristã. E com aprofundamento na atualidade, sejamos tocados pelo Espírito Santo e não vejamos apenas a imagem simbólica do coração de Cristo, mas que, aprofundando, sintamos seu amor e busquemos meditar nos Evangelhos para que cresçamos no amadurecimento espiritual. E que nossa abertura, através da fé e da oração, nos leve a vermos o Sagrado Coração de Cristo como o compêndio do Evangelho. E que, em meio ao turbilhão de tantas ocupações diárias de nosso tempo, que tanto nos consomem, possamos, com liberdade e não por imposição, na oração e na Eucaristia, nos encontrarmos com vós através do Sagrado Coração de Cristo. E que assim, conservando a espiritualidade na fé, na alegria para o serviço e com confiança, para além de nós mesmos, sintamos a misericórdia de um Deus que nos ama infinitamente, a ponto de nos dar tudo na cruz. Coração Santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fraga de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas, sente das queixas, humilde estou. Coração Santo, tu
Hoje falaremos de Santa Helena Guerra, uma mulher sem medo, corajosa, com coração, que fez do amor ao Espírito Santo a sua razão de ser. Ela foi fundadora da Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Nascida em Lucca em 23 de junho de 1835, Helena viveu uma infância fecunda em família nobre, mas conhecida pela integridade moral e religiosa. 2 de suas irmãs mais novas morreram cedo, enquanto o irmão mais velho, Almerigo, tornou-se cônego. Como menina de boa família, em um contexto que negava às filhas mulheres a oportunidade de estudar, Helena escapou, no entanto, ao seu destino plácido e certo, estudando nos livros do irmão, à noite, furtivamente, usando casca de nozes como lanterna. Mas a sua necessidade de emancipação tornou-se imediatamente uma vocação. Desde pequena, ela cultivava grande devoção ao Espírito Santo. Ouvia secretamente as lições dadas ao irmão por um sacerdote, pois era de família nobre. A partir daí, passou a dar importância à escrita, não voltada a si mesma, mas para divulgar e difundir a devoção ao Espírito Santo. Santa Helena Guerra, rogai por nós. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. Assim chegamos ao final da reflexão de hoje e também ao final do capítulo 3, onde o Papa nos mostrou o coração que tanto amou, a devoção ao coração de Cristo, que não é o culto de um órgão separado da pessoa de Jesus. O que contemplamos e adoramos é a Jesus Cristo por inteiro, o Filho de Deus feito homem, representado numa imagem sua em que se destaca o seu coração. Nas próximas reflexões, nós veremos 2 aspectos fundamentais que a devoção ao Sagrado Coração deve reunir hoje para continuar a alimentar-nos e aproximar-nos do Evangelho: a experiência espiritual pessoal e o compromisso comunitário e missionário. Que o Senhor Deus de amor e de bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E se existir acaso